algum tempo atrás, um homem, diferente de todos os outros homens, se encarnou em meio a nós. Esse mesmo homem nos ensinou a amar de uma forma de que nunca se vira falar antes, um amor sem medida e sem limitações. Falava ele de um Deus que não mede esforços para resgatar seu povo. E essa história se prolongava até que um dia a humanidade se rebelou contra este, que para muitos era a própria esperança, e o entregaram à mercê da morte, sendo traído por um dos seus seguidores. E é aqui que começa a nossa história. Era quase 9 horas da noite quando Jesus chegou com os discípulos a Getsêmani. Ainda reinava a escuridão na terra, mas no céu a lua já espargia a luz prateada. Jesus estava muito triste e anunciava a aproximação do perigo. Os discípulos assustaram-se e ele disse a 8 dos companheiros que ficassem no jardim de Getsêmani, no lugar onde havia um carramanchão. Ficai aqui, pois vou ao meu lugar rezar. Tomando consigo Pedro, João e Tiago Maior, subiram para o alto e, cruzando um caminho, avançaram uma distância de alguns minutos no Horto das Oliveiras, ao pé do monte. Jesus se encontrava em uma indizível tristeza, pressentia a tribulação e tentação que se aproximava. Filhos, rezem para não caírem em tentação, pois é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar. Pai, afastai de mim este cálice, mas se for de vossa vontade, que eu beba até o último gole. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de dor e angústia, Jesus rezava com mais insistência. Pai. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. Acordem! Tu dormes, Simão? Então, não conseguistes vigiar 1 hora comigo? O espírito está pronto, porém, a carne é fraca. Eis que está próximo a hora do Filho do Homem, que será entregue aos pecadores. Levantem-se. Eu pedi para que rezassem comigo, pois é chegado a hora.
Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Na frente vinha o chamado Judas, um dos 12. O mestre é aquele que eu beijar, hein? O que eu beijar, atenção. Salve, mestre. Judas, com um beijo tu trai o filho do homem. Senhor, devemos atacar com a espada. Parem com isso. Pedro, guarde a espada, pois quem ferir com a espada, por ela morrerá. Vejam, vocês saíram com espadas e paus, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava com vocês no templo, e nunca puseram a mão em mim. Mas esta é a hora de vocês e do poder das trevas. Então prenderam Jesus e o conduziram a uma assembleia onde os anciãos se reuniam. O sumo sacerdote Caifás convocou alguns escribas, sacerdotes e doutores da lei, promovendo um concílio contra Jesus, para condená-lo à morte. Este homem declarou: eu posso destruir o templo de Deus e reconstruirei em 3 dias. Dizem que é um rei. Onde fica teu reino? Não passa de um filho de um simples nazareno, não é? Alguns dizem que tu és Elias. Pior ainda, falam que ele é o pão da vida e quem comer do seu corpo e beber do seu sangue terá a vida eterna. Ele proclama ser o rei dos judeus. Aliás, ele proclama ser o próprio Cristo. Nada tens a responder a estes que testemunham contra ti? Eu conjuro pelo Deus vivo, diga-nos se de fato és o Messias. Se eu fizer perguntas, não me responderão. E se eu disser, não me acreditarão. Olhe, falei às claras e ao mundo. Então, por que me interrogam? Pergunte aos que me ouviram. É assim que responde uma autoridade? Cobre sua língua. Se eu falei mal, me dê a prova deste mal. Mas se eu falei bem, por que me bates? Logo você é o Filho de Deus? Vocês dizem bem, eu sou o Filho de Deus. Blasfêmia! 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 Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós ouvimos de sua própria boca! Pois bem, vamos levá-lo a Pilatos. Ao amanhecer,
os chefes dos sacerdotes, com os anciãos do povo, os doutores da lei e escribas, ordenaram que amarrassem e o levassem perante Pilatos. Mas eles não entraram no palácio, pois não queriam ficar impuros para poderem comer a ceia pascal. Então, Pilatos saiu para conversar com eles. Que acusação vocês me apresentam contra este homem? Se ele não fosse malfeitor, não teríamos trazido a ti. Encarregue-se vocês mesmos de julgá-lo, conforme vossas próprias leis. Não temos permissão a condenar ninguém à morte. Segundo as leis da Judéia, compete a ti julgar este homem. Silêncio! Silêncio! Vocês me apresentam este homem e o acusam de incitar o povo contra a autoridade de Roma. Examinei, mas não encontrei fundamento em qualquer uma das acusações que movem contra ele. Vocês o acusaram de pregar a sublimação do povo, proibindo o pagamento dos impostos devidos a César. Contudo, vocês mesmos testemunharam que ouviram ele dizer: entregai a César o que é de César. E os impostos, de quem são? São de César. Vocês o acusam com suas pregações de espalhar uma revolta entre o povo. Mas ele falou abertamente diante de muitos. Pensam por acaso que os olhos de Pilatos são tão cegos e os seus ouvidos tão surdos que, se ele fosse um perigoso revolucionário, chamaria a atenção de todos, menos de mim? A lealdade a Roma de vocês é comovente. Mas eu não vejo culpa neste homem. Blasfêmia! Ele merece a morte. Diz que é filho de Deus. O filho de que Deus? Não um Deus romano. Atenção a isso, Pilatos. Você também tem que prestar contas a Roma. E César não é nada insensível à vontade da Judéia. Pois saiba que temos o direito de exigir um procurador. Tome cuidado. Tragam ele até aqui. Tu és o rei dos judeus? Perguntas por ti mesmo? Porque os outros te disseram isso a meu respeito. E por acaso, eu sou um judeu? O teu povo te entregou a mim. Querem que eu te execute. Por quê? O que foi que fizestes? Tu és mesmo um rei? Meu reino não é deste mundo. Se fosse, acha que meus seguidores deixariam que eu fosse entregue? Ah, então te julgas um rei. Foi para isto que nasci, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que escuta a verdade, escuta a minha voz. Não te envolvas com esse justo, pois essa noite em sonho eu sofri muito por causa dele. Vá buscar Barrabás. Acalmem-se. Silêncio. Enfim, é um costume de vocês
costume que Roma olha com muita benevolência, o de disponibilizar a libertação de um prisioneiro durante esta época de festividade. Portanto, eu lhes ofereço uma escolha: Barrabás, um desordeiro, um assassino, ou Jesus, no qual não vejo culpa alguma. Quem vocês querem que eu solte? O que eu devo então fazer com Jesus, que é chamado o Cristo? Silêncio! Silêncio! Não vejo nenhuma razão para que ele seja morto. Eu o torturarei e o deixarei ir. Levem Jesus aos carrascos e libertem Barrabás. Os soldados do governador Pilatos conduziram Jesus ao pretório e, à sua volta, escarneciam com chicoteadas, socos e tapas.